Coisas que não estão na Bíblia. Frases de impacto, soltas no meio de uma pregação emocionada e referências confusas. O cenário pode ser reconhecido por muitos evangélicos, pois ocorre frequentemente. Pregadores muitas vezes usam bordões que, de certa forma, ficaram consagrados como ditados bíblicos, mas que na verdade nunca estiveram na Bíblia Sagrada. Vamos analisar nesta primeira edição do vídeo algumas frases que são muito usadas, mas que não têm embasamento bíblico. Primeiro, a voz do povo é a voz de Deus. Essa frase antibíblica e extrabíblica é oriunda do latim e é citada como se fosse bíblica. Quando Jesus andou na terra, a opinião do povo a seu respeito era variada. Uns o consideravam pecador, como em João 9,16. Então alguns dos fariseus diziam: "Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado." Diziam outros: "Como pode um homem pecador fazer tais sinais?" E havia dissensão entre eles. Ou então, endemoniado, em Mateus 12,24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: "Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios." E outros criam que era um profeta, como em Mateus 16, do 13 ao 14. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Enquanto isso, a voz de Deus ecoava: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. Seria a voz do povo a voz do Senhor? 2. Eu venci o mundo, e vós vencereis também. É claro que através da vitória de Cristo, todos os seus seguidores autênticos, nascidos de Deus, 1 João 5,4, se tornam mais do que vencedores, como diz em Romanos 8,37. Não obstante, as palavras de Jesus em João 16,33 foram apenas: "Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." O complemento "e vós vencereis" é um acréscimo às palavras do Mestre. O que realmente Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci." Deus tarda, mas não falha. Evidentemente, Deus não tarda. Hebreus 10,37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de ir virá, e não tardará. É provável que alguns façam uso de alguns textos como Abacuque 2,3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou Mateus 25,5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aparentemente, pode parecer que ele tarda, porém ele não tarda. Para as virgens, Mateus 25,5, este tardar está inserido na concepção humana. Lucas 12:45 a 46. Na parábola do juiz iníquo, Lucas 18:7, o próprio Jesus declarou que para alguns Deus tarda, porém acrescentou que depressa ele atende. Lucas 18, do 7 ao 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lembre-se, não existe tempo para Deus. Ele é onisciente, sabe tudo, presente, passado e futuro. O tempo existe para os seres humanos, nós julgamos demorar. E o apóstolo Pedro expressa isso claramente em sua passagem em 2 Pedro 3, do 8 ao 9.
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quarto, a palavra de Deus se renova dia após dia. Não está escrito que a Bíblia se renova, e sim as misericórdias do Senhor, como em Lamentações 3, 21 ao 22. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 5. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É verdade que muitas pessoas, depois de passarem por uma dolorosa experiência, entendem a vontade de Deus. Daniel 4, do 30 ao 37 e Atos capítulo 9. Entretanto, isso não é uma regra. Existem pessoas que nem mesmo pela dor se arrependem. Por isso a palavra de Deus alerta: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29, 1. Vinde a mim do jeito que estais. Sexto, o texto tem complemento e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite feito aqui é captado por 3 palavras: vinde a mim. O povo a quem é dirigido? Todos os que lutam e estão sobrecarregados. A promessa é: e eu vos darei descanso. Vinde a mim é muito mais profundo apenas do que ir, e sim ir, se arrepender, entender que necessita de um Salvador e se dispor totalmente à vontade do Senhor Jesus. É muito fácil ir como está e continuar como está. 7. Santíssima Trindade. Trindade não é usada nas Escrituras. Este é um termo usado em uma tentativa de descrever o Deus triuno e o fato de haver 3 pessoas coexistentes e coeternas perfazendo um só Deus. 8. Não existe a palavra Lúcifer na Bíblia. O nome Lúcifer é frequentemente aplicado a Satanás, mas não há base bíblica para esta ideia. A palavra Lúcifer é a tradução em algumas Bíblias da palavra hebraica em Isaías 14:12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12, na versão Almeida corrigida e revisada fiel. E algumas outras Bíblias traduzem Lúcifer como estrela da manhã. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Almeida revisada em imprensa bíblica. E a versão católica: então caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora, então foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Isaías 14 é uma profecia sobre a queda do rei de Babilônia. Veja 14:4. Este rei exaltava-se, buscando tomar a glória que pertence a Deus. A profecia de Isaías 14 mostra que ele seria derrubado de volta à terra. É interessante que o Novo Testamento fale sobre a estrela da alva em 2 Pedro 1:19 e a estrela da manhã em Apocalipse 2:28 e 22:16. Em todas estas passagens, é claro que a estrela da manhã não é Satanás ou qualquer outra criatura blasfema. O próprio Jesus é a brilhante estrela da manhã que abençoa seus servos fiéis. Então, por que o nome Lúcifer é frequentemente aplicado a Satanás? O uso partiu de uma interpretação errada de Isaías 14:12. Muitos comentaristas inseriram algo maior neste texto, vendo-o como uma explicação da origem de Satanás. Certamente há razões para acreditar que o diabo foi um dos anjos, que ele tem estado em rebelião contra Deus desde antes da criação da terra, 1 João 3:8 e Gênesis capítulo 3, e que vários anjos seguiram sua desobediência e serão castigados eternamente. Judas 6. O que o rei de Babilônia fez
Foi o mesmo tipo de pecado desafiar a autoridade do Rei dos Reis. Não existe a palavra arrebatamento na Bíblia, e sim arrebatado. Apesar de ter o mesmo significado, foi na verdade inventado em 1600 por Cotton Mather, famoso por ter assassinado a mulher por estrangulamento até a morte, por enforcamento, nos julgamentos de bruxas em Salem. O termo na Bíblia, geralmente confundido com a palavra êxtase, na verdade vem do grego harpazo, que na verdade significa apanhados ou tirado e se refere a uma única pessoa, Felipe. A tradução correta do hebraico do Salmo 23:1: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada sinto falta. É o que me parece mais correto. Vejo que muda a situação em que o homem, estando com Deus, de nada mais ele precisará, pois o Senhor proverá tudo ao seu tempo e no momento oportuno. Que Deus o abençoe. Aguardem a segunda parte do vídeo. Se inscreva no canal, comente e até a próxima. Os muitas vezes usam bordões que, de certa forma, ficaram consagrados como ditados bíblicos, mas que na verdade nunca estiveram na Bíblia Sagrada. Vamos analisar nesta primeira edição do vídeo algumas frases, e é citada como se fosse bíblica. Quando Jesus andou na terra, a opinião do povo a seu respeito era variada. Uns o consideravam pecador, como em João 9,16. Então alguns dos fariseus diziam que são muito usadas, mas que não têm embasamento bíblico. Primeiro, a voz do povo é a voz de Deus. Essa frase antibíblica e extrabíblica é oriunda do latim. Coisas que não estão na Bíblia. Frases de impacto, soltas no meio de uma pregação emocionada e referências confusas. O cenário pode ser reconhecido por muitos evangélicos, pois ocorre frequentemente. Pregador: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Ou então, endemoniado, em Mateus 12:24. Mas os fariseus